Irmãos, eu trouxe um tema que há muita dificuldade para mim, vou ser bem sincero nesse tema, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E essa palavra, primeiro para mim, espero que me ajude e ajude os irmãos também a questão da alegria. Diversas passagens falam sobre alegria e, inclusive, teve um cântico também que falou sobre alegria. Sempre o Senhor fala sobre esse tema. Alegria nada mais é do que vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer, alegria, estado de viva satisfação. E para começar, eu gostaria de ler Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, tem algumas passagens que vai falar sobre alegria. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala que mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Um dos frutos do Espírito é a alegria. E quanto é bom quando passamos por momentos de alegria, mas também passamos por momentos de tristeza. Mas é um fruto do Espírito Santo, não é um fruto nosso, é um fruto de Deus, a alegria. Algumas passagens que eu gostaria de ler, que destaca, que fala sobre a alegria. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 16 e o versículo 18, que vai falar sobre como jejuar, a maneira certa de jejuar, que é um momento íntimo de estar com o Senhor, é uma comunhão, ou algo, né, a pessoa está buscando ali comunhão com Deus, mas o Senhor deixa algo bem destacado, a palavra: quando jejuarde, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Sabemos que quando a pessoa jejua, ela se abstém de alimentos. Ela não se alimenta por um período, né? Que poxa, não sei, enfim, vou ficar 2, 3, 5, 6 horas em comunhão. Mas quando estamos com fome, muitas das vezes não é o momento que estamos felizes, alegres, não é? Mas aqui fala para não mostrais contristados como os hipócritas, porque os hipócritas, eles queriam que as pessoas vissem na face que estavam tristes. Então você está triste? Então você está jejuando? Não, né? Então, ao contrário da tristeza, é a alegria. E nem sempre estamos alegres. Há momentos de luta, sim, realmente. Mas eu gostaria de destacar isso, a alegria, que é algo que eu tenho dificuldade. E eu gostaria muito, né? Eu preciso dessa alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A gente também tem que pensar sobre isso. Eu gostaria de ler uma passagem também que fala sobre a própria oferta, que é uma passagem bastante conhecida, que é 2 Coríntios 9, versículo 6 e versículo 7, que vai ligar outra passagem, que fala sobre as ofertas. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus não determinou nenhum valor aqui. Até os nossos próprios corpos são sacrifícios vivos para o Senhor. Mas aqui, a última parte, Deus destaca que Ele ama a quem dá com alegria. Então, tudo que formos fazer para o Senhor, que seja feito de uma forma diferente, seja a oferta, seja o jejum também, acredito, né? Porque o fruto do Espírito Santo, um dos frutos é a alegria. E uma passagem que eu achei interessante, que se complementa com essa, é sobre uma viúva também. Aqui não destaca se ela estava feliz, se ela estava alegre,
mas destaca que ela deu tudo o que ela possuía. Então, eu acredito que, porque Deus ama quem dá com alegria. Talvez ela não possa ter chegado de uma forma tão feliz ali e pegar o seu último sustento e depositar, mas o coração dela estava agradecido. Por mais que eu tenha tão pouco, eu vou dar para o Senhor esse pouco que eu tenho. É uma gratidão. E eu acredito que Deus viu, o próprio Senhor Jesus, ele viu. Então vamos ler essa passagem que se encontra em Lucas capítulo 21. Do versículo 1 ao versículo 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, de tudo o que possuía, Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então ela deu tudo, o máximo que ela poderia dar. Mas o coração dela estava entregue, a gratidão dela, não o valor. Porque Cristo ele não olhou aqui o valor econômico, porque os ricos estavam ali. Imagina os ricos dando as ofertas de tudo que sobrava. É muito dinheiro ainda, de tudo que sobrava. Mas a forma com que essa mulher se lançou, a forma com que essa mulher deu. Então eu acredito que o coração dela estava alegre ali, o coração dela, eu vou dar tudo, mesmo que eu não tenha mais nada. Parece estranho, né? Se a gente pensar nisso. Era o único sustento daquela mulher. E ela ia ficar com fome. Mas ela ficou cheia ali, Deus viu aquilo. Quanto ela não foi recompensada por aquela atitude dela? E o coração dela, não o valor, o coração dela. Mas em Provérbios também fala algo interessante sobre a alegria. Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15. Versículo 3. Versículo 13. Provérbios capítulo 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Realmente, quando estamos felizes, todo mundo percebe. Quando é uma alegria lá de dentro. E muitas das vezes o dinheiro, os bens, não vai trazer essa alegria. Até traz uma alegria momentânea, mas uma alegria passageira. Mas a alegria do Espírito Santo, que é um dos frutos, essa alegria deve permanecer em nós. Mas quando a pessoa passa por tristeza também, o espírito se abate. Que aqui é o espírito minúsculo, que é o nosso, tão pequeno, o nosso espírito se abate quando passamos por problemas e dificuldades. Muito. E só em Deus para renovar e nos dar alegria novamente. E é interessante porque eu fiquei pensando nisso. É um comentário aqui. Quando nos reunimos entre nós, irmãos, para um almoço, né, ou um passeio, uma pizzaria, todos nós se alegramos, conversamos, não é? Mas, diferente dessa vida terrena, a própria palavra fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim a alegria do Espírito Santo. Vamos ler essa passagem, irmãos? Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É bom passarmos por momentos felizes. Eu citei 2 momentos no qual todos nós já passamos juntos aqui, a maioria dos irmãos. Seja um almoço na casa do irmão, seja numa pizzaria, mas a maior alegria é estarmos aqui, louvando ao Senhor. Essa é a maior alegria. Se render a Cristo deve ser a nossa maior alegria. Continuar no caminho, em meio à dificuldade, em meio às nossas limitações. E para encerrar, irmãos, Salmos capítulo 4. Salmos capítulo 4. É um salmo de Davi, que diz que confiança em Deus na angústia.
Acredito que Davi estava passando por um momento difícil, mas o final desse salmo, ele é melhor do que o começo. Olha só. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Ele clama ao Senhor, porque ele está angustiado. Mas, ao mesmo tempo, quando ele fala aqui para Deus, né? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. É interessante, porque eu acredito que Deus se fez presente. Porque ele estava num momento difícil, mas Deus deu alegria para ele. Num momento tão conturbado que Davi estava passando. Deus deu alegria para Davi, nesse momento de muita angústia, porque se a gente for analisar essa passagem com a passagem da viúva, mais alegria, por mais que ele era um rei, mais alegria Deus colocou no coração de Davi, por mais que ele era um rei, do que naqueles que tinham fartura de cereal e de vinho. Olha só, mais alegria, porque na passagem da viúva, ela depositou tudo, mas aquilo não alegrou o coração de Jesus, vendo que os ricos depositavam aquilo que lhes sobrava. Então parece que quem tem muito é feliz. No mundo, sim. Quanto mais a pessoa tem os bens, parece que ela é feliz. O famoso, quando tem, né? Enfim, quanto mais dinheiro, mais luxo, mais a pessoa é feliz e não precisa de nada. Mas ao contrário, a alegria, né? Deus deu alegria aqui para Davi, mesmo ele tendo tudo. Ao mesmo tempo, acredito eu que ele via que ele não tinha nada, porque tudo aquilo era Deus que tinha dado para ele. Ser um rei, foi Deus que escolheu Davi para ser um rei. Mas é isso, irmãos. Que Deus abençoe cada um de nós, que Deus nos ajude a sermos mais alegres e mais felizes na sua presença. Obrigado.